As 6 últimas partidas do Corinthians são essenciais no Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo aí vou analisar com vocês esses 6 últimos jogos do Timão no campeonato. Na 33ª rodada, a equipe do Corinthians sai para jogar fora de casa visitando a equipe do Vitória. Para essa partida, não prevejo um jogo fácil, já que a equipe do Vitória é um time que vem muito bem nos últimos jogos, um time que está muito bem encaixado no segundo turno, com jogadores muito bons, jogadores que estão em evidência aí nos últimos jogos, que é o caso do Alejandro e do Mateuzinho, meio-campista que vem fazendo uma excelente temporada. Para essa partida, prevejo um jogo bastante difícil, com o Corinthians conseguindo apenas um ponto nessa partida. Já na 34ª rodada, o Corinthians receberá na Neoquímica Arena a equipe do Cruzeiro. Para essa partida, ao meu ver, a equipe do Corinthians é amplamente favorita, pois o Cruzeiro é um time que vem muito mal desde a chegada do Fernando Diniz, um time que não tem conseguido vitórias no Campeonato Brasileiro nas últimas partidas em que tem atuado fora de casa. Então, nesse confronto onde o Corinthians joga na Neoquímica Arena, onde é muito forte, prevejo o Corinthians vencendo por 2-0 e conseguindo 3 pontos, somando 4 pontos nas próximas 2 partidas do campeonato. Já na 35ª rodada, o Corinthians jogará novamente na Neoquímica Arena, desta vez recebendo a equipe do Vasco da Gama. Esse confronto também, ao meu ver, é confronto que o Corinthians consegue os 3 pontos, pois a equipe do Vasco é uma equipe que sempre tem muitas dificuldades quando joga com a equipe do Corinthians no mando do Corinthians, e já o Corinthians aí embalado com 4, 5, 6 jogos sem perder no campeonato, nesse confronto com o Vasco, prevejo que o Corinthians também domina aí essa partida e consegue vencer por 2-0 e conseguir mais 3 pontos aí que são importantíssimos para o Corinthians aí nesse campeonato. Ao meu ver, o Corinthians aí somando 6, 7 pontos nessas 3 próximas partidas tem grandes chances de conseguir uma classificação para uma competição internacional, ou uma Sul-Americana ou uma Libertadores, vai depender dos outros jogos das outras equipes que brigam diretamente com o Corinthians. Mas com esses próximos jogos aí bastante favoráveis para o Corinthians, ao meu ver, o Corinthians não tem mais chances de rebaixamento, pois conseguiu boas vitórias aí contra o Palmeiras, Cuiabá e Atlético Paranaense, o que deu uma boa vantagem aí para o Corinthians contra os outros rivais do rebaixamento. Na 36ª rodada, o Corinthians irá enfrentar fora de casa a equipe do Criciúma. Já para esse confronto, eu vejo um confronto bastante equilibrado, com o Corinthians sofrendo um pouco, pois é um confronto fora de casa. E o Criciúma também é um time que costuma dificultar quando atua em seus domínios, um time que já conseguiu tirar alguns pontos dos times grandes quando atua em seus domínios. Então, para essa partida, onde a equipe do Corinthians jogará fora de casa, consigo prever um resultado aí de 1-1 e o Corinthians somando mais um ponto. Ao meu ver, nessa reta final de ano, o Corinthians tem tudo para passar com invencibilidade, sem sofrer nenhuma derrota aí ao longo dessas partidas. Na 37ª rodada, o Corinthians retornará para a Neoquímica Arena, onde enfrenta a equipe do Bahia. O time do Bahia vem muito mal também nesse segundo turno, assim como o Cruzeiro é outra equipe que não tem encontrado alguma das vitórias constantemente nesse segundo turno, um time que tem deixado bastante a desejar no comando do Rogério Ceni nesta campanha aí de segundo turno. E para esse jogo aí, onde a equipe do Corinthians jogará também na Neoquímica Arena, são 3 partidas que o Corinthians jogará em casa nessas últimas 6 partidas, nesses últimos 6 jogos. Então prevejo aí o Corinthians conquistando mais 3 pontos aí nesse jogo. E para fechar a campanha do Corinthians, o Corinthians visitará fora de casa a equipe do Grêmio. O time do Grêmio aí também jogando em casa é um time que é bastante forte. Vale lembrar aí que o Corinthians contra o Grêmio é um jogo que é bastante tenso, pois o Corinthians já rebaixou o Grêmio em alguma ocasião aí no passado. Um jogo aí que não deve ser fácil. O Corinthians aí pode esperar um confronto bastante equilibrado, pois a equipe do Grêmio também é outra equipe que tem melhorado no segundo turno, um time que tem conseguido bons resultados aí também quando atua em seus domínios, quando atua na arena do Grêmio, mas nesse confronto aí, ao meu ver, o Corinthians perde. Não perde, acho que, ao meu ver, consegue também um empate, como disse, acredito que o Corinthians passará com invencibilidade aí esses últimos 6 jogos, conseguirá fazer 11 pontos, mais um ponto aí conquistado nesse jogo difícil contra o Grêmio, ao meu ver, dá para conseguir
conseguir um empate nessa partida. Então, ao meu ver, o Corinthians consegue 11 pontos aí nessas 6 últimas partidas de Campeonato Brasileiro. E você, fiel, quantos pontos você acha que o Corinthians irá conseguir nessas últimas partidas do campeonato? Já deixa aí a sua opinião, o seu palpite aí de quantos pontos o Corinthians vai fazer nos comentários. Vamos torcer aí para que o Corinthians engrene boas vitórias e bons resultados e consiga até mesmo uma classificação para uma pré-Libertadores, o que será demais aí para o Corinthians, já que brigou o ano inteiro praticamente na luta contra o rebaixamento. Vou ficando por aqui, fiel. Valeu e até os próximos vídeos.